tarde quando você fala assim, né? Será que eu sou mais a favor do calor? Eu não frio, mas tem gente que gosta muito do frio, né? Frio? Não é calor. Frio é muita roupa, a gente fica parecendo gordo, eu não acho legal. Foi boa, né? Super gordo, né? Vamos aos recadinhos. Hoje foi do mês de setembro. Já era outra. Hoje foi a última de agosto, a última do Edgar Miguel. Uma transmissão maravilhosa para quem assistiu. Muito boa, muitas reflexões. E essa aqui é já do próximo mês, ó. Que é o mês de setembro. Que é o Marildo, o André, o Norberto, o Paulo e o Paulo. Paulo. O outro Paulo eu não conheço. Os outros eu conheço todos. Quem conhece o Paulo Eduardo? Eu acho que ele é de fora, esse Paulo Eduardo, se eu não me engano. O Edson estava comentando alguma coisa sobre. Ele é de fora. Mas você está ali porque é maravilhoso, vale a pena. Você está aí porque tem muito conteúdo, né, para nos ensinar, para nos colocar reflexões. A evangelização infantil tem até a mocidade, que mais informação está lá no mural, para quem precisar saber as idades com as datas. Toda quinta-feira, nosso estudo do Livro dos Espíritos está, cada dia que passa, está mais gostoso. Essa quinta nós estudamos quantos? 7, 8 perguntinhas só, e foi 1 hora de troca de conhecimentos maravilhosa. Não consegui, queria pular para a próxima, mas não deu. Foi muito conteúdo, foi muito bom. Também o tema, né? Tem mais, né? Esse é o nosso do mês de agosto, né? Do mês de aniversário do CETEC. Hoje estamos encerrando o cronograma nosso de fazer as palestras Abrindo com Amor, depois da sequência, o nome da casa, Fé, Esperança e Caridade, e com o nosso irmão Emilton está aqui, vai finalizar na caridade. Muito obrigado pelas reflexões. Já. Se contenha. Terça-feira é o Everaldo. Muito boa a palestra dele. A última que ele fez foi uma reflexão sobre aborto, né? Trouxe bastante conhecimento. Quem puder vir, porque ele faz a gente sair daqui raciocinando. Dá até trabalho para dormir depois. Volta. Tá indo sozinho, eu acho. Tá mostrando aqui. É o obsessor. Ó, aqui. Está configurado assim. Estamos agora 2 datas do Evangelho online pelo canal do Facebook, que vai ser na segunda-feira. Vamos parar aqui, ó, e eu vou falando só. Que é na segunda-feira, às 5 horas, das terças e quinta-feiras, a partir de dia 5, às 5 horas da tarde. Quem puder vai ser o Evangelho pelo Facebook do CEPEC, vai ser direto do CEPEC, então todo mundo vai, assiste, vamos divulgar, é gostoso, o Evangelho no Lar, né? Reflexões do Evangelho. Na quinta-feira a mesma coisa, né? Às 5 da tarde. Meia horinha mais ou menos, tempo, dá uma meia horinha, 40 minutos. máximo estourando 40 minutos, e 40 minutos é pouco para reflexões do Cristo, mas não dá tempo, né? Mas melhor que a gente ficar na rede social. Recomendado 30 minutos. Exatamente. Temos agora, hoje já consumi um pouquinho do seu tempo, porque é uma informação muito interessante. Tá? O CEPEC está fazendo a viagem lá para a Morada Espírita em Campinas, que lá faz que é a Morada Espírita lá em Hans, vai ser cirurgia espiritual. Vai ser dia 23/9, agora de setembro. Se não me falha a memória, às 2 horas que começam os atendimentos lá, então vai sair cedo daqui, não está o horário fechado, não tem o valor da mão fechada ainda, mas em torno de 90 a 150 depende da votação da banca. O papel está aqui, mas vai ficar lá na frente, são 19 lugares, quem tiver interesse anota o nome e o telefone, tá? Lá não tem custo, porque é cirurgia espiritual, a cirurgia não é feita lá,
é feito o passe, também da consulta lá, retorna no lar, eles marcam o dia para fazer a cirurgia espiritual. E não é todos que vão receber. Os espíritos benfeitores vão analisar quem necessita e faz a cirurgia. Mas sair lá mais leve, sem dúvida, por experiência, 4 vezes que eu fui lá, vão sair mais leve lá. Maravilhosamente bem. Você fez 2? Eu fui 4 vezes, as 4 vezes eu saí de lá. A última vez eu saí um pouquinho triste, porque lá, dependendo da evolução espiritual, a caridade e a doação, você recebe 3 flores espirituais. Eu não recebi nenhum. 2 da van é receber. Então eu tenho muito que lapidar, viu, gente? Tenho muito. A outra coisa, nós estamos fazendo a fichinha do associado do CEPEC. Fica lá na frente para quem quiser preencher. O que é isso? O que seria a fichinha do associado? Nós aqui, vamos dar um exemplo assim, ó. Vamos iniciar agora a campanha de massa novamente, que é a última campanha de massa do ano, porque depois vai ter as outras casas e vai completar, não vai ter muita venda. E normalmente os associados que vai divulgar. E pega o carnezinho, sai vender para a gente arrecadar. O lucro é o dinheiro que nós faz a manutenção gerais aqui. Vocês estão vendo, reforma do telhado, sala de passe e tudo mais. Aqui temos que fazer mais algumas mudanças, mais algumas coisas no áudio, para melhorar para todos nós aqui. Então, o associado pega um carnezinho e nos ajuda a vender. Outra coisa, vai ter uma eleição do presidente agora, final desse mês 9. Quem pode montar já para você montar uma presidência, entrar como se fala? Na diretoria, tem que ser associado. Fazer parte de alguma coisa tem que ser associado, então você tem que ter a fichinha de associado para fazer isso. Decisões que vai ter na casa, não é o presidente, nem o vice-presidente que resolve isso, é os associados. E para você ter uma opinião ativa, ter uma ideia e estar fazendo parte, tragam uma ideia para nós. A diretoria analisa a ideia, é viável, chama os associados, publica e chama, nem sempre todos vêm. O pessoal vem, fazemos a reunião e debatemos a ideia. Todo mundo gostou, é aplicada a atividade na casa. Daí, esses associados têm essa força de opinar para nós podermos colocar alguma coisa. E também tem um campo aqui embaixo de valor de mensalidade. Não é obrigatório, mas quem quiser contribuir para a gente ter uma rendinha para ajudar nas coisas da casa. Agora está começando a evangelização e vai ter muito, criança está muito gasta na questão de lápis, caneta, lápis de cor, papéis, e nós vamos precisar manter todas essas coisas. Então quem tiver e poder, vai ser muito grande, tá? Então é só preencher lá, entregar para mim, para o Diego, para o Edson, e nós vamos fazer a fichinha. Então eu acredito que tem mais algum outro recado? Não tem mais nenhum, né? Então agora nós vamos sorteio do livro. 18. Estamos no 18? Enilton, de 1 a 18, por gentileza? Sim. Número 5? De 1 a 18? 7. Número 7? Ah, você colou, hein? De 1 a 18? 17. 17? Eu. Sacanagem, senão tem cada mais forte, ó. Lá tem cada mais forte. Sabe o que foi? Falaram boa tarde mais alto que vocês, ó. Então, ó, sem mais delongas, vamos iniciando as vibrações. Então, eu peço para todo mundo ir fechando os olhos. Vamos mentalizando, sentindo o coração mais calmo, a mente mais leve. Deixando essa música penetrar no nosso íntimo, visualizando tudo que ela vai trazendo para nós. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta E essa linda luz, que é o próprio Jesus vindo até nós, com o nosso coração aberto, vamos recebendo Ele, tirando todas as nossas angústias, perturbações e recebendo a paz que só Ele pode nos dar. Vamos agradecendo a Deus por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para adquirirmos conhecimento, agradecendo a equipe mentora e dirigente desta casa de oração, aos bons espíritos que nos protegem, pedindo a Deus que ilumine o nosso palestrante para que fale a mensagem que precisamos ouvir e nos conceda o entendimento de aprender e praticar tudo que for falado. E nesse momento, vamos pedindo licença para Jesus para iniciar os nossos estudos. Que assim seja. Irmã Nilton, a casa é sua. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no CEFEC. O CEFEC realmente é um lugarzinho especial, que a gente entra e a gente sente essa vibração de paz e amor. Como é bom estar aqui. A gente que faz palestra, né, Dagoberto? Quando a gente pega um tema como caridade, caridade é caridade. Você fala, o que eu vou falar da caridade? Né? Caridade é caridade, é fazer alguma coisa. E quando eu fui começar a pesquisar, a ler, eu vi que é realmente um tema muito interessante. E como a teoria dos conjuntos em matemática, ela tem intersecção com vários outros itens que eu vou tentar colocar aqui e estou absolutamente aberto a todas as perguntas que vocês quiserem fazer, tá? Se eu não souber responder, tem os doutos aqui que nos ajudam. Então é um tema que não é simples, é um tema complexo. Então eu vou pegar o capítulo 11, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então vocês veem que a caridade está ligada ao amor. Já é uma intersecção muito interessante que a gente vê. Eu só posso fazer a caridade quando eu consigo me amar e amar meu próximo. No capítulo 11, item 8 da lei do amor, está escrito que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é esse sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos que é a base nossa, transformados e elevados à altura do progresso. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançados e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O ponto maior do sentimento é o amor e a caridade. Então vocês veem que a caridade, ela está acompanhada do amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações humanas. Além do amor, nivela os homens e fazem com que percebam a grande família humana cujo Pai é Deus. Aí entra a caridade, como decorrência do entendimento, da fraternidade e da grande família universal. Vocês já imaginaram
Vamos supor, só supondo, que a gente tivesse a figura de Jesus aqui. Vocês já imaginaram o olhar de Jesus para conosco? Como ele nos receberia de braços abertos? Como ele nos envolveria? Jesus era a caridade pura, porque qualquer pessoa que chegasse até ele estava sendo abrigada, estava sendo envolvida. Olha que distância ainda nós temos para chegar à caridade verdadeira. Porque muitas vezes nós passamos pelos outros e o nosso inconsciente, nem consciente, já fala: não olhe, não veja, siga em frente, e nós tornamos algumas pessoas invisíveis para nós. Quer dizer, ainda nós não adotamos a grande família universal. Pelo nosso egoísmo, porque nós aprendemos assim. Por isso que nós temos que combater esses instintos primários na gente. Por isso que nós somos racistas inconscientemente. Por isso que a gente tem problemas com os outros de religião. Por isso que nós temos problemas de ter preconceitos. Pergunta pra gente: você é preconceituoso? Claro que eu sou. Minha educação toda foi preconceituosa. Mesmo que eu tente não ser e me esforce para não ser, ainda tenho resquícios dentro de mim desses instintos. E se a gente não admite isso, a gente não vai buscar uma correção dessas questões. E ver o outro com um olhar de amor é caridade. Capítulo 11, item 13 do Evangelho dos Espíritos: a fé e a caridade. A caridade sem fé não basta para manter entre vós uma continuidade e uma ordem social. A caridade é impossível sem fé. E a fé é impossível sem caridade. Somente a fé pode inspirar uma caridade austera, que com abnegação se pratica com uma constante dedicação, para que se possa carregar com coragem a perseverança, as dificuldades da vida terrena. A revolução social e cristã se dará através do amor, da fé e da caridade, e se fará através daqueles que tiverem o entendimento da grande irmandade que somos todos nós. Nenhum governo fará revolução social, de direita, de esquerda, de centro. Nós, que somos cristãos, que faremos essa revolução social através da fé e da caridade que a gente se impõe. Porque só podemos fazer essa transformação através do amor, através do entendimento, através de termos a consciência que somos todos uma grande família e que o Pai é Pai de todos nós. Nós somos muito longe ainda, nós somos muito egoístas e nós estamos na nossa caminhada, mas nós precisamos estar atentos a isso, para fazer essa transformação. Por que nós espíritas temos uma fé abrangente? Porque nós não temos uma fé dogmática. Ou seja, por favor, eu não vou me contrapor a nenhuma outra religião, eu só vou descrever, tá? Eu estou descrevendo essas questões. Eu tenho todo o respeito a todas as religiões. Mas na religião católica, por exemplo, existe uma fé que eles impõem. Jesus é Deus. E como é que eles chegaram a essa conclusão?
Porque no concílio primeiro, eles decidiram que Jesus era Deus. Eles decidiram, ele é tão magnânimo que ele é Deus. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma. E outras questões. Nós espíritas vivemos essas questões. Não parte de um dogma. Nós absorvemos aquilo que a gente vive e a gente começa a ter uma consciência sobre essas questões. Quando, em um momento, Deus chamou Jesus e falou para ele: eu preciso que você vá à terra. Eu preciso que você dê esse testemunho. Eu preciso que você vá até lá. Eu já mandei Abraão, Isaac, Jacó, profetas, nada. Aquele povo que a gente elegeu, eu dei os 10 mandamentos com 7 nãos. Não, porque naquele momento era não faça isso, não faça aquilo, não faça outra. E não adianta nada. Eles continuam nesse mesmo diapasão de vida. Porque a primeira revelação, a primeira psicografia, foi de Moisés, que recebeu de Deus. E Deus falou para Jesus: nós precisamos de uma nova revelação, vá para lá. E ele veio, diz que ele se preparou 1000 anos para chegar aqui. Imagina que é um espírito daquele nível baixar a terra, o sacrifício que ele fez para isso. E ele veio pregar o amor, ele veio pregar a concórdia, ele veio pregar a boa nova, conciliação, o amor ao próximo, a paz, o respeito às diferenças, a evolução do ser humano, o mundo futuro. Mas Jesus percebeu, na verdade, que ele não conseguiria passar todas as questões que ele vinha, porque o prazo de vida dele era muito curto. As vibrações negativas desse mundo faziam com que ele não ultrapassasse muito a idade dele. Ele sabia que ele tinha um fim próximo. E ele diz o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade. Porque o mundo não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo de 15 a 26. O Consolador é a terceira revelação e é o Espiritismo. Então, o Espiritismo vem direto de Cristo. O Espiritismo vem direto para nós. Porque muitas vezes me perguntam: você é espírita? Você é cristão? Como assim se eu sou cristão? Eu sou puro cristão. Porque eu venho direto de Cristo. A gente dá a interpretação exata de Cristo. E que o Cristo afirmava? O Pai é a inteligência suprema e o amor maior. Todo mundo concorda com isso? Fomos criados pelo Pai, simples e ignorantes, com o objetivo de evoluirmos e sermos felizes. Todos nós fomos criados pelo Pai. Nós temos o DNA de Deus. Somos irmãos. Fantástico isso. Todos nós, a gente provém de Deus.
Todos fomos criados simples e ignorantes da mesma forma. Uns evoluem de uma forma mais rápida, outros têm mais dificuldade. Cada um nas suas características, cada um no seu diapasão. Somos amados pelo Pai, do jeito que nós somos, desse jeitinho. Fala, mas como é que eu sou amado pelo Pai? Eu tenho tanto defeito. O Pai me ama. Ama do jeito que eu sou. E não vai amar mais se eu melhorar, porque Ele já me ama no dobro. Ele ama aquele assassino? Ama. Ele ama aquele que é mais inteligente? Ama. Porque Ele quer que todos evoluam e aposta na evolução de cada um de nós. Por isso que o Espiritismo não dá essa base, entendeu? O Pai não nos castiga. Ah, mas isso é castigo de Deus. Não existe isso. Nós estamos sob a lei da ação e reação. Eu diria para vocês que Deus é um bom cantor. Que quando a gente erra, além de Ele dar desconto para nós, Ele faz com que a gente pague suaves prestações. Quando a gente erra muito, a gente vai reencarnar mais vezes e vai pagar um pouquinho cada vez. Porque senão a gente, às vezes, é tão mal que não daria para uma reencarnação para a gente pagar tudo de uma vez só. Então, Deus aposta na nossa evolução. Porque nós somos imortais. Temos tempo para estudar e evoluir. Certo, gente? Nós não morremos. Morre o corpo, o espírito fica. Então nós vamos estudar. Nós temos muito tempo para estudar, para evoluir. A reencarnação é um dos pilares da nossa evolução. Estamos sob o envolvimento da lei da ação e reação, com pedagogia da evolução. Estamos em constante contato com os espíritos encarnados e desencarnados. Isso é uma bênção, né? A gente é intuído. E a gente só erra quando a gente não faz o que eles falam para a gente. Nós temos que estar atento a isso e fazer com que a gente possa entender e captar essas mensagens. Eles nos intuem, eles falam com a gente. Então nós somos uma religião de contato direto com o plano espiritual. Sem interferência de ninguém. É nós e o plano espiritual. É cada um daqui e o plano espiritual. O corpo é uma bênção para o aprendizado. Gente, isso tudo nos faz ter uma fé que a gente chama de fé raciocinada. Ninguém impõe para a gente isso. A gente vai descobrindo momento a momento que vive essa possibilidade de estar em contato com um plano maior. Isso nos dá uma força muito grande. Isso me dá uma autoimagem mais positiva perante a vida. Isso faz com que eu possa ir para a vida com mais gana, com mais força, dizendo, eu sou vitorioso, eu sou campeão. Apesar de ser corintiano, mas tudo bem. Mas isso nos dá uma força muito grande, porque nada disso pode nos abalar, porque a gente entende a dor, né? A gente entende que a gente tem que passar por alguns momentos, mas Deus está comigo, o Pai está comigo, o plano espiritual está comigo, e eu vou vencer. E essa fé, me perdoe, nenhuma religião dá, a não ser o Espiritismo, porque ele é uma fé forte, é uma fé raciocinada, é uma fé que introjetou em mim, não como uma ordem, mas como um raciocínio meu. A fé espírita não é dogmática, ela é a redundância daquilo que a gente vive no Espiritismo. Então, por
exemplo, quem conviveu com Chico viu milagres, milagres e mais milagres, que não são milagres, são coisas do dia a dia. Eu vejo às vezes na televisão, não, porque eu fui curado. A gente vê isso sempre aqui. Quem trabalha recebendo gente que vem com problemas e a gente faz o atendimento fraterno, é tão interessante isso, porque a gente sabe o seguinte, essa pessoa com esse problema enorme, com esse problema grande, vai ser curada. E é incrível, e é curada. Nós somos muito pequenos, nós somos só um instrumento com um telefone que passa a mensagem. Mas essa pessoa, ela vai ficar bem. E se ela seguir, seguir aquilo que a gente fala, fazendo evangelho no lar, rezando, pedindo proteção, ela vai chegar no equilíbrio. E a gente vê isso. Isso não é milagre. Isso é redundância no plano espiritual. Isso é redundância da fé que a gente tem. Vamos falar um pouquinho sobre a caridade material e a caridade moral. A caridade material é a ação de sustentação de situação dos próximos que vivem abaixo do nível de pobreza e miserabilidade, ou em projetos de evolução da humanidade. Se tivermos possibilidade, é a nível do nosso entendimento, de podermos e devemos contribuir ao próximo, para que esse tenha dignidade de vida. De que forma, quanto, como, que velocidade, depende de cada um. Eu acho que, como eu digo, a revolução social e cristã vai ser feita por nós. Nenhum governo vai fazer isso. Nós é que vamos. Por quê? Porque é a caridade do olhar e falar, eu te reconheço como um irmão. Eu vou poder te ajudar. Eu vou poder fazer alguma coisa para você. E não é uma vez, é uma constância. O cara não almoça um dia só. Outro dia ele tem fome de novo. Então essa grande revolução é a que a gente tenta fazer. Como aquilo que a gente faz na casinha, né? E atendendo as pessoas. É pequeno, mas é aquilo que a gente pode fazer. Como a gente faz lá em cima, como é que chama o bairro? Frei Galvão, que se atende às sextas-feiras agora. 120 crianças, que é o único momento que eles têm uma socialização. No começo era um inferno. Eles não sabiam que era fila, eles não sabiam nem comer direito. A gente ensinou eles a pegarem um garfo, pegarem, almoçar, jantarem. Aí depois vem os pais que são tão carentes quanto as crianças. E eles têm uma ilha de paz e conforto. Eles sabem que eles vão lá, que eles podem comer 4 ou 5 pratos. E às vezes comem 4. Você vê uma criancinha comer 4 ou 5 pratos. Aonde que esse cara pôs tanta comida assim? E a Angélica fala, deixa ele ter piripiri, mas pelo menos ele está comendo hoje. Então, é maravilhoso isso. É maravilhoso. E ali eles sentam e conversam um com o outro. Num bairro absolutamente pobre, cheio de droga, de prostituição, que você vê as meninas de 11, 12 anos com uma sensualidade. Meu Deus do céu, o que vai dar isso? Então, naquele momento, você pode reunir, conversar com eles, bater um papo e saber que alguém olha por eles. E que não é o governo, né? E é o retrato da caridade. Exatamente. A gente perde alguns para droga, não tem jeito. A gente perde algumas para prostituição, não tem jeito. Mas a grande maioria
se volta para você. E mesmo esses da droga, quando estão lá, sempre já não estão lá. Educadamente, sabe? Educadamente. Então você vê que toda vez que a gente lança uma centelha da caridade, a gente consegue implantar. Cortando, mas tanto lá como na casinha da sopa, a gente percebe e vê aqueles que foram atendidos lá atrás, principalmente na casinha da sopa, que já tem 45 anos, crianças que passaram por lá, que hoje são mães, são até avós, e continuam trabalhando para a casinha, ajudando, levando seus filhos, levando seus netos lá. E lá na Angélica é a mesma coisa, tem uma rapaziada lá, daquele tempo lá do começo, né? Que já está começando a ajudá-la. O Dagoberto é um dos Não sou nada. primórdios lá e ajudou demais. O embasamento. E é gozado quando você começa a fazer alguma coisa e os outros veem que tem realmente uma base, então os outros vão ajudar. Então nós ganhamos fogão, nós ganhamos panela, porque no começo era assim. Eles viam, a gente tinha panelas de pressão e panelas de cozinha. Então a gente fazia comida, acabava. Os outros esperavam, a gente fazia de novo comida e dava. Aí os outros esperavam, imagina, 120 pessoas. Hoje não, hoje a gente faz as bandeironas, que foram os maçons que nos deram, nem sei que loja, porque eles não revelaram para nós, mas quando eles foram lá e viram aquilo, eles se encantaram, porque é doação pura, e é feito aonde? Na casa da Angélica, que é uma pessoa de lá, que se dedica, que trabalha, que tem trabalho e se dedica. Então eles ficaram encantados, não, nós vamos contribuir. E contribuíram realmente. Hoje a gente tem alguns supermercados às vezes ajudam também, porque a gente iniciou e mostrou que era sério. Era sério aquilo. Então a questão de dar é que nem, e que tenha valor, é aquilo que a gente pode fazer, não tem nenhum julgamento aí. E é que nem o óculo da viúva, né? Que Jesus estava com os apóstolos e viu uma pessoa dando dinheiro no lugar que eles depositavam. E ele falou, olha, aquela mulher está dando o que ela não tem. Eu não estou pedindo isso. E que ninguém precise fazer isso. Eu estou pedindo que a gente fique atento naquilo que a gente possa fazer. As oportunidades passam. E a gente às vezes pode ajudar, ou com prato de comida, ou se envolvendo, dando mantimentos para a gente possa fazer a cesta do mês, para as famílias pobres. Quantas cestas vocês faziam lá, na verdade, no começo? Primeira leva, 12. Depois, quando eu saí de lá, que eu fui para a Baixada, ficaram 62. Aí eles chegaram a 100 e poucas. Hoje deve estar na faixa de umas 100. Lá na Casa da Sopa são 160. Então, e vocês imaginaram o que isso significa para essas pessoas? É a diferença entre ter o que comer e não ter o que comer. Essa visão que a gente, burguesa que a gente tem, né? A gente vai para casa, a gente tem um supermercado, a gente pode comprar. Eles não têm onde tirar esse dinheiro. Por quê? Porque a miserabilidade ainda domina o povo. Estamos falando de um nível muito baixo que nos tangenciam e a gente os torna invisível.
A gente não olha, a gente não consegue ver. A caridade moral. 2 homens acabam de morrer. Disse Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles. Quando ambos chegarem aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxesse os 2 sacos, o saco do rico e o do outro do humilde. Um estava cheio, volumoso, e nele ressoava um metal que o enchia. O outro era pequeno e tão vazio que se podia contar as moedas que continha. Esse é o meu, disse um deles. Fui rico e dei muito. Esse é o meu, disse o outro. Fui pobre, muito pouco, tinha que repartir. Mas, ó que surpresa, posto os 2 sacos na balança da caridade e da doação cristã, o mais volumoso se livrou leve, enquanto o outro mostrou-se pesado. Deus disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste o que era supérfluo, o que era a ti absolutamente desnecessário. Deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que seu nome figurasse nos templos do orgulho. Ao outro disse: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas e atenção e dedicação que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmola, entretanto, praticaste a caridade, o que vale muito mais. Fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta, fosse indulgente. Não te constituíste juízo do teu semelhante, ao contrário, todas as suas ações foram calmas, suaves e parceiras. Essa é a verdadeira caridade. Essa é a caridade moral. Eu tenho... Como é que está meu tempo aí? Tempo bom. Um pouquinho nublado, mas é bom para ficar. Eu tenho um conhecido médico formado lá em Ribeirão Preto. E ele é uma dessas pessoas que ele está andando, se ele vê alguém mendigo, ele abaixa e vai falar: cara, eu não estou nesse nível, eu ainda não atingi esse nível. E ele conversa, porque essa caridade não tem dinheiro que pague para o outro, porque você reacende no indivíduo que ele fala: eu sou humano, alguém me percebeu, alguém me vê. E ele conversa, ele se puder, como médico, dar uma solução, ele dá, se precisar, se puder ajudar ou indicar alguma coisa, ele indica. Essa é a caridade moral. É a caridade quando nos ofendem, a gente não replica, a gente esquece. Essa é a caridade moral da gente poder levar uma mensagem positiva para o outro. É a caridade, porque nós reagimos muito, né? A gente tem um problema, um animal dentro da gente responde. A gente tem que repensar essas questões. É aí que nasce a caridade moral, que a gente possa realmente levar para o outro um pouco de amor, um pouco dessa grande família universal de que nós participamos. Então é isso, gente. A caridade, ela tangencia o amor, ela tangencia a fé. E ela nos dá uma força tão grande quando a gente trabalha para isso, quando a gente sensibiliza o outro, e o outro fala para nós: muito obrigado. Isso, meu Deus do céu, é uma coisa muito importante. Daqueles que trabalham com constância. Jesus dizia: sede corajosos. E corajosos é isso. Assuma o trabalho e faça. Por quê? Porque as pessoas vão precisar do seu trabalho, vão precisar da sua voz,
Vão precisar do seu olhar, vão precisar do seu abraço. Vão precisar de serem vistas como seres humanos. Então é isso, gente. Muito obrigado. O senhor faz a prece do encerramento? Faço. Então vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Mestre querido e amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pensando nas palavras que nos deixaste, de amor, de paz. Nós precisamos tanto desse amor, dessa paz, para podermos repartir com os outros, para que tenhamos forças internas para seguir uma filosofia de amor dentro de nós. Vamos fazer uma viagem até nossas casas, imaginar que os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, estejam conosco, percorrendo cômodo por cômodo, fazendo uma limpeza, tirando todos os pontos negativos, os miasmas, fazendo com que seja levado para que a gente tenha essa proteção. Vamos fazer uma vibração pelos nossos familiares, que eles também possam receber essa paz, essas vibrações, esse amor. Vamos pedir por nós, que a gente possa receber essas vibrações de amor, para que a gente possa seguir na nossa semana, tendo essa filosofia introjetada dentro de nós. Ó Senhor, que a gente possa ter esse equilíbrio espírita de entendimento total do amor do Pai. Vamos vibrar pela nossa casa, pelo CEFEC, que possa manter essa filosofia, que os diretores possam ter paz e amor no seu coração, para que continue levando esse amor a todos. E assim, Senhor, nós te agradecemos pela tarde. Encerramos a mensagem que nos deixastes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.